Gravação iniciada. Então, devido ao problema técnico ocorrido agora, nós tivemos que interromper a gravação e estamos voltando agora à sessão. Demos um pequeno intervalo. Vamos continuar com o item 31, que é recorrente Fazenda Nacional e recorrida Kluber Lubrificante e Lubrificantes Especiais. Já foi lido o relatório e agora teremos uma sustentação oral. Doutor Luiz, pede colocar a sustentação oral, por favor. Eu estou tentando, só um minuto. Compartilhar um vídeo do YouTube, pede a URL que eu estou colocando e clico em compartilhar. Isso. Por favor, forneça o YouTube correto. Está com Foi ele? isso que aconteceu com o senhor? Exatamente isso. O link não está correto. Eu testei esse link fora e ele funcionou. Todos funcionaram. Provavelmente o patrono mandou o link, ou eu recebi a planilha, faltando alguma letra, algum item. A orientação é o seguinte. De volta. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no YouTube, por fora do YouTube, e vou colocar o link. E vou ver se é essa URL mesmo. Só um minuto. Estou testando mais uma vez. Não foi um problema da sua conexão, não, presidente? Não, né? Realmente o link está errado, então, né? Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar de novo, presidente. Compartilhar um link do YouTube. Tá sem som. As questões que entende serem importantes para análise. Senhor relator, senhores julgadores, muito bom dia. A recorrida vem aqui hoje, muito brevemente, trazer algumas questões que entende serem importantes para análise do caso. O caso aqui trata de auto de infração que exige da recorrida IPI e imposto de importação, além de 2 multas. Uma multa pela classificação fiscal incorreta, no valor de 1%, e uma segunda multa no valor de 30% do valor aduaneiro das mercadorias, em razão da suposta ausência de licença de importação. Essa multa tem fundamento no artigo 169.1b do Decreto-Lei 37 de 66 e é exclusivamente dela que trata o recurso especial da Fazenda Nacional. Bom, essa multa ela já teria sido parcialmente afastada pela DRJ e depois integralmente afastada pela segunda turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamentos do CARF. Conforme esclarecido pela decisão recorrida, no caso presente a multa não seria devida porque as mercadorias importadas elas estariam sujeitas ao licenciamento automático e então dispensadas do controle administrativo de mercadorias. A Procuradoria, então, apresentou seu recurso especial, alegando basicamente que a multa seria devida, independentemente de se tratar do licenciamento automático ou não automático e independentemente dos erros incorridos pelo contribuinte terem resultado num efetivo prejuízo ao controle administrativo das importações. Bom, aqui, senhores, o recurso especial da Fazenda ele não cumpre com os requisitos para sua admissibilidade. Foram trazidos aos autos 2 paradigmas. No primeiro paradigma, o contribuinte informou nos documentos de importação apenas o nome comercial do produto importado e se omitiu com relação à sua composição química, que naquele caso era essencial para a verificação da mercadoria. Já no segundo paradigma, o contribuinte informou nos documentos de importação uma determinada mercadoria e mercadoria diversa foi submetida ao despacho aduaneiro. Então, nessas duas situações, o que se observa é que
Os erros incorridos pelos contribuintes resultaram num efetivo prejuízo à fiscalização, porque a autoridade administrativa não pôde realizar a verificação das mercadorias da forma como deveria. Essa situação não ocorre no caso presente. Conforme reconhecido pela decisão recorrida, os erros incorridos pela recorrida neste caso, e mesmo as imprecisões com relação à descrição da mercadoria, que aqui se resumem basicamente em erros de digitação, eles não resultaram no efetivo prejuízo ao controle administrativo das importações. E, portanto, essa multa não poderia ser devida. Os casos, então, senhores, não são comparáveis. Na verdade, o racional por trás da decisão, dos paradigmas e da decisão recorrida é o mesmo. Que racional é esse? Havendo um efetivo prejuízo ao controle administrativo das importações, aplicável a multa do artigo 169.1b do Decreto-Lei 37 de 66. Ausente esse prejuízo, essa penalidade não pode ser aplicada. Então, o que nós temos aqui é que o recurso especial ele não deve ser admitido porque não existe similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas. Portanto, a recorrida vem requerer seja negado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Na remota hipótese desse recurso ser admitido, ele não deve ser provido. Mais uma vez, aqui as mercadorias estão sujeitas ao licenciamento automático. Elas estão dispensadas do controle administrativo das importações. Se não há uma obrigação no sentido da obtenção da licença de importação, o contribuinte não pode ser penalizado pela ausência dessa licença. Esse é o entendimento que vem sendo aplicado por essa terceira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. A recorrida trouxe em seus memoriais alguns exemplos de decisões nesse sentido, mas como os senhores sabem, há uma série de outras decisões no mesmo sentido. E aqui é importante realizar uma retrospectiva histórica. Essa multa ela é de 1978. Em 1978, praticamente a totalidade das importações acabavam sendo sujeitas ao controle administrativo. E por isso, a licença de importação ela era necessária para praticamente a totalidade das importações. Em 1997, veio o Siscomex. Com o Siscomex, o controle administrativo das importações passou a ser informatizado. Então, os contribuintes basicamente acessavam o sistema, informavam os dados e as informações sobre as importações realizadas e, em alguns poucos casos, exigia-se uma efetivação por parte do contribuinte no sentido da obtenção de uma licença de importação, apenas para algumas mercadorias em que se exigia um maior controle administrativo. Essas mercadorias são as mercadorias sujeitas ao licenciamento não automático. Não é esse o caso da recorrida. As mercadorias importadas, elas estão sujeitas ao licenciamento automático, em que o único ato exigido do contribuinte é a inserção das informações relativas à importação no Siscomex. Então, ainda que o contribuinte tenha incorrido em eventuais erros com relação à classificação fiscal e pequenas imprecisões com relação à descrição dessas mercadorias, mais uma vez, simples erros de digitação, esses erros eles não tiveram impacto na forma do controle administrativo aduaneiro, que não deixa de ser o licenciamento automático. Esses erros, então, não resultaram no prejuízo ao controle administrativo das importações, de modo que não é cabível a multa do artigo 169.1b do Decreto-Lei 37 de 66. Então, senhores, feitas essas considerações, a recorrida requer seja mantida a decisão proferida pela segunda turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão de julgamentos e que a multa de 30% por infração ao controle administrativo das importações seja afastada em definitivo.
Doutor Luiz, retirou o vídeo. Obrigado, doutor Luiz. Prazer, presidente. Deu problema na sustentação oral justamente um assunto tão tranquilo, né? Melhor. O doutor Luiz, ele abriu pelo YouTube e copiou lá no YouTube e colou o endereço aqui. Então, obrigado, doutor Luiz. Essa matéria foi discutida longamente no voto passado. Eu vou fazer um resumo do voto. Eu utilizo como razões desse dia a rodada do Uruguai, que deu origem a um acordo internacional, do qual o Brasil é signatário. Também trago as legislações do antigo Ministério do Comércio Exterior, que hoje está no Ministério da Economia. E eu uso a lógica, né, que eu falo que a descrição incorreta da mercadoria nem o erro de classificação constitui razão suficiente para a imposição da multa por importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou documento equivalente. Com efeito, a penalidade somente poderá ser imposta se a mercadoria ou importação estiverem sujeitas a licenciamento não automático. Então, nesse caso, a descrição dos fatos não faz menção à exigência de licenciamento não automático, nas quais a fiscalização entendeu que as mercadorias deveriam ser classificadas. Então, com base em tais evidências, eu estou negando provimento ao recurso da Fazenda, seguindo nossa jurisprudência, já farto aqui na terceira turma. Aí, doutora Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Com o relator. Então, por unanimidade de votos, foi negado o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional. Vamos ao próximo item. Esse foi o item 31, que eu acabei de proferir o resultado. Vamos ao item 32. Isso também é uma carreirinha de processos bem tranquilo. Aqui. Bem tranquilo, porém a evolução legislativa um pouco longa. Então, relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada no Acórdão 3002, também de turma ordinária, 000108, de 2018, cuja ementa é mercadoria atentatória moral aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública, introdução clandestina no país, multa administrativa, nulidade do auto de infração. É bem que a multa prevista no Decreto-Lei 3766, artigo 107, 7b, com redação dada pelo artigo 77 da 10.833, deverá ser aplicada aos casos que a importação tenha sido realizada após sua entrada em vigor. Não sendo possível verificar do auto de infração a data do ato punível, há de ser cancelado o auto de infração por nulidade material. Então, o recurso voluntário foi provido. A divergência suscitada no recurso especial está relacionada ao ônus de provar a data em que foram realizadas as importações das mercadorias para fins de aplicação da penalidade de que se trata. Os fatos não contam da imposição da multa de R$1.000 por importação de mercadoria tentatória moral aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública. No caso, placa estrangeira para máquinas de caça-níquel. O recorrido entendeu que, embora as notas fiscais e o laudo de assistência técnica apresentados pelo contribuinte em sede de impugnação,
ao lançamento, não façam prova da data em que as mercadorias foram internalizadas. A empresa não deve ser apenada com a multa que lhe foi imposta, ante ausência, no auto de infração, de informação a respeito da data em que foi realizada a importação das mercadorias e, por conseguinte, a data da ocorrência do auto de infração. O recurso especial foi admitido e o contribuinte não apresentou contra-razões. Esse é o relatório. Voto. Ainda que diversas matérias de natureza jurídica permeiam a acusação versada nos autos, a divergência submetida à apreciação desse tribunal administrativo diz respeito exclusivamente à responsabilidade cometida às partes que litigam no processo de fazer prova de suas alegações. Até certo ponto, trata-se de uma matéria relativamente singela. De fato, é famoso o brocado que diz caber a quem alega fazer a prova do direito. Nesse sentido, dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil. Transcrito aí. Embora a atividade fiscal comporte certas particularidades em relação ao dever de comprovar os fatos alegados, não me parece haver dúvidas que o auto de infração deve, necessariamente, ser acompanhado das provas que demonstram a ocorrência dos fatos, que derem ensejo à autuação, ou, pelo menos, deve a autoridade competente diligenciar, no limite das suas possibilidades, na busca e obtenção de elementos hábeis a comprovar esses fatos. No caso concreto, se de fato era necessário que fosse comprovada a data da importação das mercadorias, então, obrigatoriamente, a fiscalização deveria ter envidado todos os esforços possíveis para que a informação fosse carreada aos autos. Afinal, é o fisco que acusa o contribuinte de ter importado mercadoria tentatória moral, aos bons costumes, à saúde ou ordem pública, cabendo-lhe, por conseguinte, comprovar que o fato ocorreu e que isso deu após a entrada em vigor da legislação que instituiu a penalidade imposta. E esclarecido isso, revela destacar, contudo, que no caso concreto, a ausência de informação no auto de infração da data de importação das mercadorias não tem, segundo me parece, o efeito atribuído pela decisão recorrida. Se não, vejamos. Aí vem a folha 15 do processo, encontra-se o AR, aviso de recebimento, datado de 30/4/2007, identificando a data da ciência do contribuinte do auto de infração litigado. Nessa data, vigia a Lei 10.833, que havia introduzido no mundo jurídico diversas alterações da legislação tributária e aduaneira, dentre elas, esculpidas no artigo 77, com o seguinte teor. Artigo 77. Aí vem o artigo 107, que mudou, né? Aplica-se as seguintes multas: R$1.000 pela importação de mercadoria estrangeira atentatória moral, aos bons costumes, à saúde, ordem pública, sem prejuízo da pena prevista no inciso 19 do artigo 105. Liminarmente, observa que o artigo 77 do 10.833 promoveu significativas alterações em diversos artigos. Desculpe interromper. É porque o senhor está relatando e está congelado para mim. Aí a orientação é sair da sala e entrar de novo. Tá, eu não vou nem interromper a gravação. Não interromper não, vou dar um refresh aqui. Por favor. Estabelecido a comunicação? Isso, agora está certinho, muito obrigada. Quando for assim, podem avisar qualquer um que... Tá bom, obrigada. Na barra de endereço aí, dão um Enter. Então, liminarmente, vou reler esse parágrafo. Liminarmente, observa que o artigo 77 do 10.833 promoveu significativas alterações em diversos artigos do Decreto-Lei 3766, que só foram alterados, por óbvio, porque já existiam. E, de fato, ao examinar de forma mais detida as modificações introduzidas pela Lei 10.833, constata-se que a penalidade em exame remonta pelo menos ao ano de 1966. Embora localizada em outro artigo da lei,
O decreto 3766 já dispunha que, artigo 109, no caso do inciso 19 do artigo 105, será ainda aplicada ao responsável pela infração a multa de 50 mil cruzeiros. O inciso 19 do artigo 105 tinha a seguinte redação: aplica-se a pena de perda da mercadoria. 19. Estrangeira, atentatória à moral, bons costumes, saúde e ordem públicas. O artigo 105 foi revogado pelo artigo 77 da Lei 10.833. E a penalidade passou a reger-se pelas disposições do artigo 107, inciso 7, a linha B, transcrito acima. Portanto, se a questão de fundos respeita a data da ocorrência do fato infracional, para que seja possível confrontá-la com a data da entrada em vigor da lei sancionatória e, com base nisso, decidir se a multa já poderia ser exigida, a discussão revela-se absolutamente deficienda, pois a penalidade aplicada existe há mais de 50 anos. Embora isso, outra questão surge das conclusões precedentes. Ainda que apenas existisse há muito tempo, sua expressão em valor era substancialmente menor, para não dizer insignificante. Com efeito, o artigo 109 do Decreto-Lei 37/66 não foi alterado ao longo dos anos, sofrendo apenas ajustes decorrentes dos planos monetários que, sucessivamente, instituíam novas moedas. Assim, o Decreto número 4543/2002, que aprovou o regulamento aduaneiro, vigente até 2009, assim especificava em relação à penalidade. Aplica-se a pena de impedimento as seguintes mercadorias, mas aí vem aqui o 19. Inciso 19. Estrangeira, atentatória à moral e aos bons costumes, à saúde e à ordem pública, artigo 638. No caso de mercadoria estrangeira, atentatória à moral, aos bons costumes, à saúde ou à ordem pública, a que se refere o inciso 19 do artigo 618, será aplicada ao responsável a multa de R$ 18,34. Se a autoridade aduaneira não identificou a data em que ocorreu a infração e os documentos carreados aos autos pelo autuado dão conta que ela aconteceu antes do ano de 2003, deve-se, na dúvida, aplicar o artigo 112 do Código Tributário Nacional. A lei tributária que define infrações ou lhe combina penalidade interpreta da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato, a natureza das circunstâncias materiais ou natureza de extensão, autoria, imputabilidade ou punibilidade, e 4, a natureza das penalidades aplicadas. Então, dessa maneira, eu voto por dar parcial provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda para reduzir a multa ao valor de R$ 18,34. Como dizia o nosso ex-presidente da terceira sessão, doutor Henrique, que não está mais entre nós, agora explica. Você deu o voto, que você acabava de dar o voto todo e falava assim, agora explica. Então, em resumo, é o seguinte, Claro. tem uma infração de R$ 1.000, que veio com a lei 10.833, mas, segundo os autos, não foi comprovada que a infração se deu após a vigência 10.833. Embora possa inferir-se, não comprovou. Porém, ela foi depois de 1966. E o colegiado a qual fez? Não comprovou a multa de R$ 1.000, tira a multa, 0. E o que eu estou fazendo? Não comprovada a data da vigência a data da imposição da multa de R$ 1.000, a data do prazo gerador. Então, eu estou aplicando a norma mais favorável ao contribuinte e aplicando a multa existente antes dessa alteração. Tudo isso no auto de R$ 18. Está claríssimo. Doutor Andrada? Presidente, eu localizei um acórdão nosso, da doutora Vanessa, é o 9303009176, né, de julho de 2019, em que a situação era praticamente idêntica e a decisão nossa foi por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional, mantendo a multa aplicada, e a situação me parece muito parecida
Eu estou tentando, se vocês puderem me ajudar, eu estou tentando... Qual o número? Desculpa, de novo. Por favor. É o 9176. André, aí no caso aí, eu estou indo pelo lado probatório. Não sei se é o mesmo caso isso aí. É 9303. Pois é, o dela não se provou a data do fato gerador também. É 9176, doutora Tatiana. Andrada, no meu caso, a questão era a responsabilidade dela pela infração aduaneira, né? De qualquer forma, ocorra para a prática. Eu não sei se era a discussão. Mas lá na fundamentação, aqui, ó, a controvérsia posta no apelo especial dá-se quanto ao ônus da prova da alegação recursal de que as importações haviam sido realizadas combinadas no artigo 107 com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833. Parece que a discussão é a mesma, né? Mas tudo bem. O doutor Rodrigo está reduzindo a multa, né? Naquele caso do doutor Rodrigo, nós tivemos a multa. Nós temos 3 possibilidades, né? Que é manter a multa de 1.000, reduzir a 0, que foi o caso do recurso recorrido, e eu optei por, na dúvida, aplicar o artigo 112 do CTN e aplicar a multa mais benigna, que é R$ 18,34. Ok. Presidente, sim, o seu voto está bem fundamentado e, de fato, a gente não sabe quando foi ocorrida a prática da infração, né? Então, eu vou lhe acompanhar. Doutora Tatiana? Desculpa, doutor Rodrigo, acho que o doutor Valcir levantou a mão, não? Doutor Valcir, levantou? Era para tirar a dúvida em relação à decisão 9303 a 9176. O fato de eu não participei desse julgamento, isso ocorreu ano passado, o fato de ter mantido a multa, naquele caso, eu acho que nada impede essa mudança interpretativa, porque seria a aplicação da legislação mais benéfica diante da dificuldade de se saber a data da ocorrência. Então, eu só queria reforçar que o voto do Dr. Rodrigo, no meu entendimento, sem demérito do voto do ano passado, está bastante correto, assim. Quando a gente é relator, realmente a gente adentra mais ao caso, que é quando a gente simplesmente vota, né? Posso fazer só um esclarecimento do porquê no meu voto nós mantivemos a multa? Sim, doutor Vanessa, a altura do voto, né? Quando é apreendida a máquina, se infere que é na data da apreensão que foi feita a importação. Isso, exatamente. Eu consigno aqui na fundamentação que, no caso de apreensão da mercadoria, é na data da apreensão com a constatação da infração pela autoridade fiscal que ocorre o fato infracional punível. Então, foi a partir dessa data, que inclusive estava nos autos, que se verificou a data da ocorrência da infração. E até nesse processo, pelo que eu lembro e consta aqui, o sujeito passivo tentou fazer prova em contrário, juntando notas fiscais e outros elementos, e não conseguiu comprovar, porque as notas que ele juntou não eram daquela máquina que foi apreendida. Então, essa é a diferença nos dois processos, doutor Antônio. Então, me desculpe, porque enquanto estava lendo, eu estava pesquisando. A discussão... eu estava pesquisando enquanto o doutor Rodrigo estava lendo, então estava com a atenção difusa. Sim. Então, nesse caso aqui, não houve apreensão de mercadoria em data recente, não. Porque nesse caso aqui, a aplicação da multa foi em 2006, se não me engano, 2007, 2006. Pelo que eu entendi, no caso do Dr. Rodrigo, não processo houve de 2007. Nesse caso... Eu entendi que houve. Peço que o Dr. Rodrigo esclareça. Porque caça-níquel é só apreendido, ninguém declara caça-níquel. Exato. Verdade. Acredito que também teve apreensão. O que é o seguinte, no caso de apreensão, a fiscalização considerou a apreensão.
Porém, a turma, agora, né, que preferiu o voto, diz que a data da importação pode ser muito ou pouco anterior à data da apreensão, e que o fato gerador seria a data da importação, e não da apreensão. Aí, com isso, se a gente considerar que a data da infração é a da apreensão, valeria a multa de R$1.000. Eu estou considerando que a data da importação pode ser, no caso aqui, é anterior à apreensão, só que eu não sei o quanto anterior que ela é em relação à apreensão. Aí, na dúvida, eu apliquei o 112. Claríssimo, todas as posições e os fatos. Mas, assim, só para a gente estar consciente, a situação da doutora Vanessa era igual também, né? No meu entender, idêntica. Ok, obrigado. Então, nós estamos mudando um pouco o nosso entendimento. Beleza. No caso, eu estaria mudando o entendimento. Ok. Na época, doutor Vanessa, estamos esclarecendo, na época, todos nós entendemos que a data da apreensão seria o fato gerador. Uhum. Exatamente. Essa é a questão que a gente está... E lá fala importar mercadoria. Então, exatamente, eu considerei agora a importação. Doutor Rodrigo, o senhor considerou a importação e aplicou a multa mais benéfica agora, né? Que hoje é R$18, né? Por causa da dúvida. A multa é R$1.000 a partir da 10.833. Nós temos a data da apreensão, mas não temos a data da importação. Então, na dúvida, eu estou aplicando o que vigia lá em 66, que é R$18. Bom, eu que vou votar agora, né? Obrigada. Quer fazer alguma consideração, mudar o voto? Não. Eu entendi perfeitamente agora. Eu vi que as situações são iguais, que a gente está dando entendimento mais benéfico em razão da dúvida da data da importação. Porque, segundo esse meu entendimento atual, lá fala importar mercadoria tentatória, isso é o fato gerador. Certo. Então, eu peguei também um processo bem semelhante, eu tive a oportunidade de estudar melhor e ler o voto do acordo recorrido, que está muito bem feito, né, pela conselheira Maria Eduarda, e eu vou pedir vênia para acompanhar, na verdade, o entendimento do acordo recorrido, né? Ela considerou que a penalidade, não se sabe se a penalidade foi introduzida, realmente aconteceu antes, né, de 2003 ou não, porque essa penalidade veio em 2003, né? A própria DRJ, estou dúvida, né, porque na verdade no processo 0675, 003, 264, 2006, 30, um auditor fiscal, Joaquim Jerônimo da Silva Filho, também restou vencido por voto de qualidade, e ele traz aqui os termos do artigo 59, né, do decreto 7235, que trata de nulidade, o artigo 142, que traz a obrigatoriedade de lançamento, né, e o artigo 10, que tem que constar pelo menos toda a descrição dos fatos, né. O que ocorreu, pelo menos a meu ver, que eu fiquei um pouco, né, balançada para realmente mudar o meu entendimento, por isso que eu estou indo nessa linha, é em relação à descrição, porque a aplicação do dispositivo no auto de infração foi colocado, mas a descrição da penalidade não tinha sido muito bem descrito. Então, a meu ver, não houve realmente motivação, né, necessária nesse caso. Então, assim, acompanhando também o voto do Paulo Deiroled e o Dr. Rossari, né, que é o antigo conselheiro, ele traz que
há de ser reconhecida a nulidade do auto de infração combatido em razão da ausência de elementos suficientes, a confirmação acerca da aplicabilidade no tempo da penalidade aplicada ao caso concreto analisado, ou seja, se a norma já se encontrava em vigor à época da infração ali indicada ou não. Importação de mercadoria estrangeira, tentatória moral, os bons costumes da saúde e a ordem pública. É importante que se ressalte que a conclusão que se chega nessa oportunidade esbarra na identificação da nulidade do auto de infração combatido. Em outras palavras, não está aqui dispondo que inexistiu a infração combatida, mas apenas que não é possível se aferir da análise do auto de infração se a norma que institui a penalidade encontra-se vigente quanto aos fatos geradores aqui analisados. Então, analisando teoricamente também os dispositivos do CTN que tratam da penalidade, eu peço venha, eu vou mudar o meu voto e para esse é o da Fazenda, né? Para negar provimento ao recurso da Fazenda. Agora, doutor Luiz, esse é um caso típico, nós teríamos que usar aquele artigo regimental que trata das 3 teses, caso surja uma terceira. Esse é exatamente como eu já fiz aqui, teria que pegar os 2 mais votados. Nesse ponto, nós iríamos conduzir da mesma forma, presidente. Esse é típico que a gente sempre usou aqui. Então, presidente... Tem o terceiro voto, que é o voto da doutora Vanessa Antigo. Presidente, eu peço todas as vênias e vou abrir, então, mais uma divergência. Eu entendo que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Essa é uma linha de interpretação que é básica. E o que acontece aqui foi muito claramente colocado nos autos. Houve uma importação, porque está a placa de software no Brasil, e não há nenhum documento relativo a ela. Nós discutimos muito esse caso para falar de decadência. E isso está mais do que sacramentado, até por dispositivo legal específico, dizendo que, no caso de importação irregular, considera-se ocorrido o fato gerador na data que ele foi apreendido. Por quê? É impossível você exigir uma prova de um documento referente a uma importação sem documentação. Então, o que eu penso não podemos considerar isso uma dúvida. Na verdade, vamos considerar que ocorreu o fato gerador na data que nós vimos, dando a ele a oportunidade de se defender. No caso do processo que resultou do acordo referido pelo doutor Andrada, 9303009176, houve, inclusive, um início de prova em sentido contrário, porque, como a lei 10833 é de 2003, ele disse, mas eu importei software relativo à Copa 98. Ainda assim, a turma entendeu que isso não é algo definitivo. Ele podia ter importado a qualquer hora algo relativo à Copa 98, só não podia ser em 97. Então, a turma, naquela oportunidade, entendeu que o fato gerador ocorreu na hora que ele consegue ser visto. Olha, eu vou contar para vocês algumas coisas que são exatamente assim. Vou falar para vocês do saldo credor de caixa. Imaginem só, você tem contabilizado um valor negativo como dinheiro em caixa, o que é um absurdo, porque não existe dinheiro negativo. E isso permite concluir que em algum momento houve venda com caixa 2, venda sem nota. Por quê? Porque se o saldo ficou negativo, é sinal que você pagou alguma coisa com caixa 2 e registrou a saída de dinheiro do caixa 1 que ficou negativo. Agora, o dia que ele fica negativo, não é o dia que foi feita a venda com nota fria, que foi para o caixa 2. É o dia em que você consegue trazer a materialidade da prova da ocorrência do fato gerador. E ali se considera ocorrido, salvo prova em contrário da outra parte. Então, essa ideia,
passivo fictício, o exemplo do suprimento do sócio, é tudo o momento em que a infração que aconteceu antes se torna visível. E é ali que se considera fato gerador, salvo prova em contrário. Presidente, eu peço todas as vênias para discordar do relator e adotar o entendimento do acórdão que foi relatado pela doutora Vanessa e dar provimento ao recurso da Fazenda. É como voto, presidente. Doutor Valcir. Eu, como já expressei antes, voto com o relator. Doutor Jorge Freire. Presidente, eu concordo com o doutor Luiz, porque, no caso, a tese que o senhor sustenta seria a tese que a gente saberia que houve importação. Só que, no caso, foi uma importação irregular. A gente não pode se reportar uma importação irregular para determinar um marco temporal. Se a importação for irregular, a aplicação da multa vai ser na data da apreensão da mercadoria. Um exemplo, a analogia que o doutor Luiz trouxe com a questão da decadência, até do IOF, que nós já julgamos também. Então, eu acompanho o doutor Luiz e sigo o voto da doutora Vanessa naquele processo referido pelo doutor Andrade e pelo doutor Luiz, com a devida vênia. Eu acho que aqui a questão é a seguinte: houve uma importação irregular. E se a importação for irregular, nós não temos como saber a data da importação. Então, o marco temporal para a aplicação da multa é a data da apreensão. Então, data vênia, divirjo e dou provimento ao recurso da Fazenda, presidente. Doutora Érica. Aqui foram abertas duas divergências, né, diferentes, da doutora Tatiana e do doutor Luiz, né, na verdade, meio parecido com a do Andrade, né, se for pensar, né, e da Vanessa. Mas eu li agora o acordo recorrido, estava lendo ele aqui, eu vou na divergência da doutora Tatiana, contra a relação que eu estava lendo o voto do Charles, né, que foi até o Charles que fez. Então, eu entendo que deve ser excluída, né, a multa. Então, eu negaria o provimento ao recurso da Fazenda. É como voto. Presidente, eu gostaria de falar antes de terminar a votação. Pode falar agora. Não, é que com o amadurecimento da discussão, eu não tenho mais dúvidas também, não. Eu gostaria de revisar meu voto para acompanhar o posicionamento defendido pelo Dr. Luiz. Eu acho que nesses casos de mercadoria, tipo máquinas caça-níquel, mercadorias realmente proibidas, eu acho que a lei tem que ser mais rigorosa e, de fato, é muito difícil fazer prova do exato data do fato gerador. Então, eu peço desculpas e peço para retificar o voto para dar provimento ao recurso da Fazenda, presidente. É que a hipótese de importação irregular, né, doutor Andrade? Essa, para mim, é a questão. Presidente, posso só colocar um fato aqui que eu vi agora? Não sei se é importante para a turma. Nesse caso aqui, a relatora do acórdão recorrido considerou nota fiscal e parecer técnico, que suportam o argumento da contribuinte de que realmente a importação se deu antes da entrada em vigor da Lei 10.833, que ela fala assim: da análise da documentação costada, concordo com a fundamentação da decisão recorrida, né, no sentido de que não há como se fazer a correlação entre as mercadorias, né, e aqui ela coloca: o contribuinte defendeu que a importação teria se dado anteriormente à entrada em vigor da lei, tendo anexado aos autos nota fiscal e parecer técnico que suportaria o seu argumento. Só para o pessoal ter pelo menos tudo. Obrigada, presidente. Então, agora a doutora Érica, né? Eu votou com a relatora, com a primeira divergência da doutora Tatiana. Microfone, Érica, só para confirmar seu voto. Sim, eu concordei com a doutora Tatiana. Tá. Como a gente está gravando, às vezes eu preciso de uma confirmação. Doutora Vanessa. Presidente, então, esse
como já discutido pelo colegiado, né, esse caso é exatamente, bastante idêntico ao que eu relatei. Eu vou manter a minha posição, que foi a divergência aberta também pelo Dr. Luiz. Só fiquei com dúvida nessa questão levantada pela doutora Tatiana agora, de que teria havido essa comprovação por notas fiscais. Eu estou abrindo os autos aqui, eu também estou preocupado, vou fazer a revisão. Se o senhor puder dar 1 minuto para a gente olhar os autos, eu agradeceria. Porque foi justamente esse o ponto do meu voto, né? Está no voto da doutora Maria Eduarda, Vanessa. Sim, eu estou tentando achar no processo, nos autos do processo. Nos autos do processo, desculpa. Em qual folha do processo, tá? Só que eu li aqui no acordo recorrido, na decisão da DRJ, ela fala o seguinte, isso aqui está no relatório do acordo recorrido, ele está falando sobre a decisão da DRJ. Quanto à alegação de que os fatos ocorreram anteriormente à vigência da lei 10.833, o acordo manifestou-se no sentido de que os documentos referidos, nota fiscal e laudo técnico, não possuem ligação com as mercadorias em consideração neste processo, razão pela qual não haveria de considerar as datas constantes de tais documentos, mas sim a da apreensão ocorrida em 22/2/2006. Posição da DRJ. No mesmo caso, né? Então, eu voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, presidente. Presidente, o microfone está desligado. Presidente, o microfone do senhor está desligado. Obrigado, doutora Vanessa. Nós temos, vamos fazer a contagem do voto. Se nenhum voto obtiver a maioria, a gente vai parar uma segunda votação. Então, nós temos por dar provimento ao recurso da Fazenda, Andrada, Luiz, Jorge e Vanessa. Provimento parcial, eu e o Valcir. Negar provimento, Tatiana e Érica. 4-2-2. Então, doutor Luiz, ajuda aí, como é que a gente faz agora? A gente usa muito pouco aqui na terceira sessão. Se o senhor me permite, presidente, nós temos que votar os 2 votos menos votados primeiro. Esses outro, né? 2, o que tiver menos votos de todos os 8 será descartado. E aí o mais votado da primeira votação, com aquele que teve maior votos originalmente, será votado as 2 opções. Sempre do menor para o maior. Então nós temos menos votados. Eu e o Valcir, parcial. Tatiana e Érica, negar provimento. Então, terá que votar de novo. Doutora Andrada, doutora Luiz, posição, doutor Jorge e doutora Vanessa. Eu voto pela posição do doutor Rodrigo e doutor Valcir. O próximo a votar dessa forma foi o doutor Luiz. Presidente, todos têm que votar, então a doutora Tatiana precisaria votar. Possivelmente nós imaginamos que ela vai manter seu voto, mas ela tem que se manifestar. Doutora Tatiana, eu peguei essa opção, votaram. Não, mas o senhor foi pela lógica, presidente. Eu realmente vou me acompanhar.
Eu vou acompanhar o presidente na provimento parcial. Doutor Valci mantém o voto, me acompanhando. O voto acompanha o relator. Doutora Érica. Perdão, doutor Jorge. Não, Jorge. O doutor Jorge também. Doutor Jorge. Presidente, eu acompanho o seu voto, só deixando claro o seguinte, que nós não estamos modificando e imputando uma terceira multa, como naquela hipótese que a fiscalização aponta uma classificação fiscal, o contribuinte tinha outra e uma decisão dava uma terceira. Não é o que a gente está fazendo, que eu acho que isso nós não podemos fazer. É simplesmente a retroação benigna com base no seu entendimento de que a data da importação é o marco temporal. São 3 teses. Isso. Eu acompanho a sua. Nenhuma vai prejudicar o contribuinte. Nenhuma vai ter nenhuma terceira multa e nem agravamento, nem aumento de multa. Só vai ou manter a multa, ou diminuir, ou zerar. Não, só essa observação que eu faço, acompanhando o seu voto, presidente. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a Tatiana, né? Eu tinha falado do doutor Charles, o voto do acordo recorrido, mas era Maria Eduarda, desculpe pelo erro. Eu acompanho a doutora Tatiana. Doutora Vanessa. Eu vou acompanhar, então, na segunda votação, acompanhar o presidente, o relator. Então, essa votação acompanharam o relator, os conselheiros Andrada, Luiz, Valcir, Jorge e Vanessa. Então, por 6 votos a 2, será descartada a tese de negar provimento ao recurso da Fazenda. Então, vamos agora para a última votação, que vai ser ou provimento parcial, multa de R$18, ou provimento total, estabelecimento da multa de R$1.000. Eu dei provimento parcial. O doutor Andrada tinha... Vamos botar de novo. Doutor Andrada. Eu dou provimento total ao recurso da Fazenda, presidente. Doutora Tatiana. Desculpa, eu estou falando sozinha, presidente. Eu acompanho o relator pela aplicação lá do CTN. Doutor Luiz. Eu acompanho a divergência, acompanho a divergência aberta por mim, né? Dando provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Valcir. Com o relator. Doutora Érica. Jorge, agora. Eu? Não, doutor Jorge, Ele já tinha dado o voto dele. Na hipótese, presidente, de importação de mercadoria ilegal, eu acho que o ônus se inverte. Quem tem que provar inequivocamente a data da importação é o contribuinte, não provado. Eu acho que não se aplica o artigo 112, data velha. Então, eu acompanho o doutor Andrade, o doutor Luiz, no sentido de, a doutora Vanessa depois, no sentido de dar provimento ao recurso da Fazenda, aplicando-se a multa de R$1.000. Doutora Érica. Vou acompanhar o relator, aplicando a multa de R$18. Doutora Vanessa. Presidente, eu continuo com o meu entendimento, eu dou provimento, acompanhando a divergência aberta pelo doutor Luiz. Então, pelo voto de qualidade, deu-se provimento parcial ao recurso da Fazenda para reduzir a multa ao valor de R$18,34. Vencidos os conselheiros Andrada, Luiz, Jorge e Vanessa, que davam provimento integral. Processo relativamente tranquilo, mas a votação... Presidente, me permite uma sugestão de anotação? Sim. Nos termos do artigo 63 do regimento,
foi dado provimento parcial por voto de qualidade para redução da multa para 18,34. Vencidos os conselheiros Luiz Eduardo, Andrada, Jorge e Vanessa, que deram-lhe provimento. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. Aí fica registrado. Deixa eu só confirmar se é artigo 63. Eu estou com o regimento aberto aqui. Desculpa, é artigo 60. Então, é uma sugestão de anotação que eu coloco para o senhor. É claro que é o senhor que me faz, mas como o senhor referiu que há muito tempo não fazia, eu estou dando essa pequena sugestão. Informar como é que foi a votação final e dizer originalmente quem votava diferente. Então, ficaria assim: nos termos do artigo 60 do regimento, foi dado provimento em parte ao recurso da Fazenda pelo voto de qualidade para redução da multa ao valor de R$ 18,34. Vencidos conselheiros Luiz Eduardo, Andrada, Jorge e Vanessa, que votaram por dar provimento ao recurso. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. Perfeito. Então, a anotação é exatamente como o doutor Luiz colocou. Então, vamos ao próximo item da pauta. Item 33, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Oswaldo Nunes da Silva. Doutora Natália, exatamente o mesmo resultado do item 32. 33, exatamente o mesmo resultado do item 32. Luiz, pode ler de novo o resultado para a gente deixar registrado como proclamação, já que estamos gravando. Perfeitamente, presidente. Nos termos do artigo 60 do Regimento Interno do CAF, foi dado provimento em parte ao recurso da Fazenda Nacional pelo voto de qualidade para redução da multa ao valor de R$ 18,34. Vencidos conselheiros Luiz Eduardo, Andrada, Jorge e Vanessa, que votaram por dar-lhe provimento. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. É 60 ou 63, doutor Luiz? 60, eu pedi desculpas porque eu estava vendo de cabeça e aí fui fazer um cotejo ao regimento, notei que não é 63, é 60. Vou ler para vocês o 60 rapidamente para evitar qualquer dúvida. Eu peço um minuto, presidente. 60 diz assim: quando mais de duas soluções distintas para o litígio que impeçam a formação de maioria forem propostas ao plenário pelos conselheiros, a decisão será adotada mediante votações sucessivas, das quais serão obrigados a participar todos os conselheiros presentes. Parágrafo único. O presidente da turma relacionará todas as soluções propostas em primeira votação e dessas identificará as duas das menos votadas para a escolha de uma delas e assim sucessivamente até a mais votada. Foi isso que fizemos. Perfeito. Obrigado, doutor Luiz. Item 34, recorrente Fazenda Nacional, recorrida Euclides Machado dos Reis. Exatamente igual. Eu penso que o doutor Luiz também leia o resultado, se não cansar. Sim, senhor presidente, imediatamente. Item 34. Os termos do artigo 60 do regimento, dado provimento em parte pelo voto de qualidade para redução da multa para R$ 18,34, vencidos conselheiros Luiz Eduardo, Andrada, Jorge e Vanessa, que votaram por dar-lhe provimento, originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica.
Perfeito. Isso foi o resultado do artigo 34. 35, exatamente igual. Manuel Beijo Sobrinho. O doutor Luiz pode... Sim, senhor. Então, item 35, recurso da Fazenda Nacional, recorrido Manuel Beijo Sobrinho. Nos termos do artigo 60 do regimento, foi dado provimento em parte ao recurso pelo voto de qualidade para redução da multa para R$ 18,34, vencidos conselheiros Luiz Eduardo Andrada, Jorge Vanessa, que votaram por dar-lhe provimento. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. Perfeito. Esse é o resultado do item 35. Item 36, recorrente, Fazenda Nacional, recorrida Maria do Carmo de Oliveira. O doutor Luiz poderia ler de novo a proclamação. Nos termos do artigo 60 do regimento interno, foi dado provimento parcial ao recurso pelo voto de qualidade para redução da multa para R$ 18,34. Vencidos conselheiros Luiz Eduardo Andrada, Jorge Vanessa, que votaram por dar-lhe provimento. Originalmente votaram por negar provimento ao recurso as conselheiras Tatiana e Érica. Obrigado. Então, esse foi o resultado do item 36. Maria do Carmo de Oliveira. Item 37. Recorrente, Fazenda Nacional. Recorrida, João Luiz Vinhais. O doutor Luiz não precisará ler a proclamação, porque esse processo terá que ser retirado de pauta, porque não foi dado vista ao recurso voluntário. Então, foi retirado de pauta para fins de saneamento. 37, retirado de pauta? Isso. Para saneamento. Se quiser colocar, dá vista ao resultado do recurso voluntário ao contribuinte. Entramos agora na pauta da tarde, esperamos que a gente possa vencer a pauta, não estamos tão atrasados. Item 38, doutora Tatiana. Recorrente, Continental Brasil Indústria Automotiva. 38 e 39. Certo, presidente. É um recurso especial do sujeito passivo, contra acórdão 3401005130, da primeira turma da quarta Câmara, da terceira sessão, que por unanimidade de votos conheceu parcialmente do recurso, na parte conhecida, deu provimento parcial para afastar a multa aplicada sobre as DIs que se referem aos produtos importados sobre 2 códigos NCM. Então, foi consignada a seguinte ementa, né? O CAR final é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, estando o procedimento fiscal realizado em estrita observância às suas normas de regência, inclusive com direito à vista do processo, não há que se falar genericamente em preterição contraditória e ampla defesa. As declarações de importação estão sujeitas ao procedimento de revisão aduaneira, objetivando a verificação da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração. Meras deficiências de qualidade de informação no campo de descrição das mercadorias não implicam declaração de forma incompleta para fins de classificação fiscal. O sujeito passivo interpôs recurso, mas foi negado seguimento ao recurso. Então, o agravo foi interposto contra o despacho, que inadmitiu o recurso especial, mas em despacho de agravo, o agravo foi acolhido para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria, aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Então, a gente aqui não está falando daquela multa de ofício, tá? É a multa de 1%. Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre outros, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de similitude fática, deve ser negado o provimento ao recurso, é isso que o contribuinte praticou a conduta prevista no artigo 84, inciso 1 da MP. É o relatório. E pode direto ao voto. Certo. São iguais aos 17. É exatamente isso que eu ia falar, idêntico ao 17. Inclusive, a análise foi feita pelo mesmo presidente de Câmara. Perfeito.
Isso, então, eu estou na linha... Poxa, gente, deixa eu falar. Eu estou indo na linha de que o recurso não deve ser conhecido, né? No item 17 a gente também não conheceu, né? Perfeito. Exato, por unanimidade. Perfeito. Então, só para contextualizar, né, esse caso, então, eu trouxe aqui o acórdão recorrido, né, o acórdão aqui, os acórdãos paradigmas, né, que é o 303, 33, 894, e o outro acórdão 303, 34, 312, né, e eu verifiquei que na decisão recorrida houve manutenção da multa imputada pela autoridade fiscal para as classificações, cuja insuficiência na descrição dificulta ou mesmo possibilita a classificação fiscal da mercadoria. E o primeiro e o segundo acórdão trata de matérias diferentes, né? Até seriam convergentes e os dispositivos também eram diferentes, então, por ausência de similitude fática, eu não estou conhecendo o recurso especial do sujeito passivo, presidente. Esse é o meu voto. Doutora Andrada. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora. Também, do mesmo modo que o outro processo, estou acompanhando a relatora. Então, item 38 da pauta, recorrente Continental Brasil, recorrida Fazenda. Recurso do contribuinte não conhecido por unanimidade de votos. Item 39, doutora Tatiana também. Presidente, o item 39 é idêntico. São os mesmos acórdãos paradigmas também. Então, eu não estou conhecendo do recurso. Isso. Doutora Andrada. Com a relatora. Doutor Luiz. Com a relatora. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutora Érica. Jorge. Eu, presidente. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutora Vanessa. Agora sou eu. Doutora Érica. Com a relatora. Eu queria fazer uma listinha para mim, que eu não precisa da listinha não, que eu vou olhando e falando. Mas às vezes as pessoas mudam aqui na tela de vez em quando. Acho que a ideia da listinha é boa, presidente. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora também. Toda vez que a gente faz sessão presencial, eu recebo uma lista com numeração, eu não uso porque eu conheço todo mundo há X anos. E até agora eu não usei também. Doutora Vanessa com a relatora, eu também voto com a relatora. Então, item 39, recorrente Continental, recorrida Fazenda, também é recurso do contribuinte não conhecido por unanimidade de votos. Item 40, recorrente Peugeot Citroën do Brasil, recorrida Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte. Item 41, recorrente Tigre Participações, recorrida Fazenda, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 42, doutora Tatiana, recorrente Fazenda Nacional, recorrida singular pré-multados em concreto. Súmula, né, doutora Tatiana? Poxa, eu ia falar que esse processo é o mais difícil. É súmula 108. Isso. É um recurso especial da Fazenda. Realmente, ela discute juros sobre a multa de ofício. Não tem sustentação, né, presidente? Não. Tá, então eu encaminho o meu voto pela aplicação da súmula 108, que incide juros de mora sobre a multa de ofício. Então, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Doutora Andrada. Com a relatora. Doutor Luiz. Acompanho a relatora.
doutora Vanessa. Não, doutora Vanessa. O doutor Luiz, o doutor Valcir. Com a relatora. Depois o doutor Valcir, o doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Eu também voto com a relatora. Então, foi dado provimento especial, dado provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, pela aplicação da súmula CAF número 108. Item 43. De minha relatoria, recorrente Fazenda, recorrida Central Ortopédica. Vamos dar um intervalo de 15 minutos, doutora Vanessa? Podemos? Vamos. Sim, podemos, presidente. Então, a pedido da doutora Vanessa, a melhor ordem, doutora Vanessa. Determinação. Intervalo de 15 minutos. De acordo. Perfeito.